Caso Lázaro Barbosa. Esse caso tem dominado todos os veículos de comunicação, não se fala em outra coisa nesses últimos dias e recentemente foi divulgado trechos de um laudo criminológico, contém uma análise psicológica que foi feita nesse suspeito. E no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o que a gente pode aprender, extrair sobre o perfil psicológico de Lázaro Barbosa, aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Muita gente está me vendo a primeira vez, outras pessoas já me acompanham aqui no conteúdo do canal. O que ocorre é que pouca gente sabe e de fato eu não atuo tanto nessa área. Eu tenho uma subespecialização em medicina legal, né, que seria a parte da medicina que está ali intercambiando com o direito. E uma parte da medicina legal é fazer essas análises criminológicas, esses laudos criminológicos, e uma parte da psiquiatria que cuida da investigação de pessoas que cometeram crimes, seria a psiquiatria forense. Bom, mas o que eu quero deixar bem claro? É impossível fazer qualquer tipo de avaliação definitiva sobre esse caso. A ideia é que qualquer pessoa que seja taxativa e fale, olha, ele é um psicopata, ele tem esse traço, isso é comum em narcisistas, essa pessoa está chutando. Por quê? Porque é impossível. Isso somente é feito através de uma perícia psiquiátrica e isso tem que ser determinado por um juiz. É um processo longo, demorado, em que um juiz determina que um psiquiatra, às vezes pode ser mais do que um, vá lá e faça uma entrevista bastante detalhada nesse tipo de suspeito, nesse tipo de indivíduo. Muita gente também pergunta sobre testes. Existe um teste que a gente consegue fazer para identificar se a pessoa tem traços psicopáticos? O que quer dizer isso? Existe um teste para prever se alguém vai cometer um crime? Bom, eu vou falar sobre tudo isso, mas eu vou fazer isso com base no que eu tenho de informações da imprensa, tanto sobre o caso em si e também informações que foram divulgadas deste laudo que foi feito. E aí eu vou tentar tirar alguns mitos, fazer uma análise objetiva, baseada num conhecimento correto, num conhecimento científico que nós temos sobre comportamento e violência. Ok? Bom, então imagino que todos saibam. Quem não sabe, o Lázaro, vou fazer um resumo, eu vou me basear em informações que foram veiculadas pelo portal G1. O Lázaro, ele é um suspeito de ter cometido uma série de crimes, né? Principalmente o assassinato de 3 pessoas, possivelmente uma 4ª pessoa que está desaparecida, e ele possivelmente cometeu essa chacina, né, esse assassinato de várias pessoas ao mesmo tempo na região do Distrito Federal, na Ceilândia, no dia 9 de junho. Ele é um indivíduo que tem um histórico criminal desde muito cedo, com várias passagens pela polícia, e pelo que eu peguei aqui a linha do tempo, né, aparentemente ele estava foragido e aí no dia 9 de junho ele supostamente teria teria assassinado um senhor de 48 anos, um outro jovem de 21 anos, uma outra pessoa de 15 anos, 2 filhos e uma mulher que está desaparecida, mas supostamente foi morta também. Na verdade, pelo que eu vi aqui, aparentemente o corpo dela foi encontrado. Então, ele assassinou 4 pessoas, né? Um casal e os 2 filhos. Isso foi no dia 9 de junho. Na sexta-feira, dia 11, ele roubou um veículo, pelo que está divulgado, depois colocou fogo nesse mesmo veículo, nesse carro. No sábado, dia 12 de junho, ele invadiu uma fazenda, atirou em 3 pessoas, colocou fogo em uma casa. Nessa ocasião, ele fez um caseiro como refém, usou e obrigou a vítima a usar drogas. No domingo, dia 13, ele furtou um carro, fugiu para fugir da polícia, aí ele abandonou o veículo, depois ele foi filmado por câmeras, teria dormido num galpão, e depois
ele teria sido visto numa filmagem de uma moradora de uma fazenda. Mas basicamente ele foi cometendo uma série de crimes, ele tem um histórico disso. Mas aí vamos então falar sobre o laudo criminológico que foi divulgado. Esse laudo, na verdade, o juiz ele determina que seja feito essa avaliação. Isso pode ser feito através de uma análise psiquiátrica, pode ser feito através de psicólogos forenses. E através desse laudo, o juiz tem informações sobre o possível andamento do processo. Então o juiz está na dúvida, será que esse indivíduo ele está apto para ser liberado, para passar, por exemplo, para o regime semiaberto? Enfim, aí ele pode pedir para um psicólogo que é especializado nisso ou um psiquiatra fazer essa análise. E aí o juiz que decide em última instância, ele pega esse laudo e fala, olha, tá, ok, com isso eu vou determinar tal coisa. Bom, esse laudo foi feito em 2013. Esse laudo foi divulgado também pelo portal G1. Na época, o Lázaro tinha 26 anos, hoje ele tem 32 anos. Bom, os testes psicológicos, isso eu vou ler então um trecho que foi divulgado. Testes psicológicos apontaram características de personalidade como agressividade, ausência de mecanismo de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. Bom, aqui a gente já tem alguns pontos para chamar a atenção. Testes psicológicos. Isso não diz muita coisa, porque existem milhares, infinitos testes, né? Nenhum teste consegue determinar um diagnóstico, não existe isso, tá? Então isso é importante até para vocês saberem. Não existe nenhum teste que seja bom o suficiente para definir se a pessoa tem ou não qualquer tipo de diagnóstico. Os testes eles podem sim auxiliar, mas eles exclusivamente não determinam nada, porque eles são basicamente um retrato com base nas perguntas que são feitas de como aquela pessoa está naquele momento. Bom, características como agressividade, ausência de mecanismos de controle, isso a gente poderia chamar, do ponto de vista oficial da nomenclatura psiquiátrica, como um traço de impulsividade. A agressividade a gente não determina tanto como uma análise nisso. A agressividade é um comportamento, né? A gente pode dizer que é difícil para ele frear os impulsos. Todos nós temos isso, um mecanismo de freio. A gente não consegue frear totalmente, mas pelo que aparenta esse teste, teria que ver, ele não tem tanta capacidade de frear de impulso. Então, a agressividade, a ausência de mecanismos de controle e impulsividade, aparentemente para mim quer dizer tudo a mesma coisa. Ele tem dificuldade em frear. Quando ele quer aliviar uma dor ou quando ele quer ter prazer, aquele famoso pensar antes de agir, muito possivelmente por esse teste está diminuído, não tem freio. O que mais? Que está aqui, dependência emocional. Isso é um termo muito genérico. Apesar da gente usar popularmente, o que quer dizer isso? Né? Muito vago. Instabilidade emocional. Possivelmente ele tem oscilações de humor muito bruscas, também teria que ver. Possibilidade de ruptura do equilíbrio. Difícil saber também. Por quê? Porque pode querer dizer que ele às vezes tem alguns sintomas que a gente chama de psicóticos. Por exemplo, ele perdeu o limite do que é real, do que não é, do que é um pensamento, do que é uma voz. Difícil. Preocupações sexuais. Também é um termo que não dá para a gente saber, será que ele tem pensamentos intrusivos de cunho sexual, como por exemplo pensamentos obsessivos? Será que ele se preocupa com a própria sexualidade? Ele tem dúvidas? Será que ele tem preocupações com a sexualidade dos outros? Ou ele tem muita libido? Difícil dizer. E sentimentos de angústia, que é um sintoma basicamente que denota uma tristeza, é um sintoma associado à esfera depressiva, mas todos nós podemos ter, mas ele é da área que indica que nós perdemos algo e que nós estamos sentindo. Basicamente, essas características, elas não dizem muito para a gente, porque eu vou dizer para vocês o que a gente vê como, digamos, características da personalidade de alguém que tem, por exemplo, essas condutas psicopáticas antissociais, tá? Bom, ele ainda
fala o seguinte, o laudo, indicava que Lázaro tinha consciência das suas atitudes, isso é importante, porque mostra que ele não está fora da realidade, ele não tem um prejuízo em entender as suas ações. Isso é importante, por quê? Porque se a pessoa tem um prejuízo em entender as suas ações, ou ele entende, mas não consegue se controlar de forma nenhuma, essa pessoa ela não pode ser criminalizada, ela tem que ir para um manicômio judicial. Então aqui está dizendo que não, que apesar dele ter essa impulsividade, ele tem consciência das suas atitudes. Isso quer dizer o quê? Ele é responsável pelas ações dele. Isso é importante. E apesar de assumi-las, então ele assume que cometeu, ele percebe o sofrimento causado em terceiros, ele percebe-se que ele coloca que apesar de assumir as atitudes e perceber o sofrimento em terceiros, os psicólogos percebem que os crimes cometidos estão diretamente relacionados à dependência química, fato do qual o periciando não tem autocontrole. Por definição, né, dependência química ela é um quadro de doença do impulso, então a gente já não tem autocontrole, haja vista o uso abusivo de bebida alcoólica antes de sua reclusão e vício no crack após a prisão. Bom, basicamente o que a gente pode aferir disso é que ele tem consciência, ou seja, ele é responsável pelas suas ações, ele pode ser imputável, ou seja, ele vai responder criminalmente. Tá? Não é toda pessoa que tem um possível quadro psiquiátrico que necessariamente não é responsável pelas suas ações, só se a gente determinar através da análise que ela não tem entendimento da consequência da ação dela, ou se ela entende muito superficial e ela não consegue se inibir de forma nenhuma. Aparentemente isso não é o caso dele. Ele consegue perceber o sofrimento causado em terceiros, mas aqui não está descrito o quanto que ele empatiza, o quanto que isso importa para ele. Porque uma coisa é a gente perceber o sofrimento, outra coisa é o sofrimento do outro importar, machucar a gente. Todo ser humano, ou pelo menos seres humanos usuais, que não tenham traços muito estranhos de personalidade, muito patológicos, eles têm um sofrimento quando vê o outro sofrendo. Não é algo que a gente naturalmente não se importa. É instintivo, a gente não consegue reagir de forma diferente. A gente se incomoda quando alguém está sofrendo muito na nossa frente. Claro, cada um tem um grau de sensibilidade. Agora, dizer que os crimes estão diretamente relacionados à dependência química, bom, pelo que está escrito aqui, aparentemente não, né? Está descrito na reportagem atual que ele só usou drogas durante um momento onde ele invadiu uma fazenda, atirou em 3 pessoas, colocou fogo, mas nessa ocasião ele fez um caseiro de refém, usou e obrigou a vítima a usar drogas. E se obrigar a vítima a usar drogas não faz parte, né, de um uso de substância, de uma possível dependência química, a gente não usa mais esse termo, mas seria, né, esse problema com o uso de substâncias. E no assassinato do casal e dos 2 filhos, ele não tem descrito, né, que ele estava sob o uso de substâncias. Então isso poderia ser verdade em 2013, hoje isso já caiu por terra. Então não é que não colocamos diretamente relacionado à dependência química, isso não pode ser dito pelo que foi descrito, né? Então aparentemente esse laudo não diz tanta coisa para a gente, diz que é uma pessoa que tem consciência das ações, que consegue entender que ele causa sofrimento nas outras pessoas, mas que tem muita dificuldade em controlar os impulsos. É só isso que a gente sabe, tá? Quem falar alguma outra coisa está chutando. Tá? Bom, mas aí então eu quero explicar para vocês o que é isso de psicopatia, o que quer dizer, como é que a gente pode saber se alguém é psicopata ou não. Então, primeira coisa, para deixar muito claro, o termo psicopata não é um termo médico oficial, não existe essa classificação atualmente na psiquiatria, nem na psicologia, não existe isso. Tá? Essa é uma classificação que no passado era usada, mas hoje em dia não é usada. Hoje em dia, que eu digo já há muitos anos, há mais de década. E porque assim, a gente basicamente não sabe como definir exatamente a psicopatia, apesar de que a gente pode ter alguns indícios. Isso é um termo
que era usado no passado, é um termo jurídico. Agora, não é um termo médico oficial, não tem um diagnóstico de psicopatia, tá? Quando as pessoas falam que alguém é psicopata, normalmente elas estão querendo dizer que a pessoa tem alguns traços, né? Então, a gente pode dizer que são 4 traços quando a pessoa fala popularmente, mas não é um diagnóstico. Primeiro, a pessoa psicopata, ela em geral tem uma alteração no relacionamento, o relacionamento dela é muito permeado pela sedução, pela mentira e pela manipulação. Então, é uma pessoa que tem mentiras, manipulação e sedução, ela tenta fazer com que o outro haja de acordo com os interesses dela. O que mais? O sentimento dela é marcado pela falta de remorso e pela indiferença com o sofrimento do outro, tá? Então, falta de remorso, indiferença e não assumir responsabilidade pelas ações. Isso é comum também. O que mais? Pessoas são impulsivas. Isso provavelmente está presente no Lázaro por esse laudo. O resto não tem como saber. É impulsiva. Ela busca sensações intensas. E o 4, ela tem como se fosse uma compulsividade por desrespeitar regras. Ela gosta de infringir regras. Isso seria um psicopata através de estudo de alguns autores. Mas não existe esse diagnóstico. Quando a gente está falando em diagnóstico, normalmente, quando alguém quer dizer psicopata, o termo que nós usamos seria um transtorno de personalidade antissocial. Não é exatamente a mesma coisa, mas esse seria o diagnóstico, tá? Transtorno de personalidade antissocial, que é alguém que se recusa a obedecer às normas, que usa mentira e manipulação para benefício próprio, que tem um comportamento irresponsável, não considera as consequências das suas ações, tem um desrespeito ao direito, à segurança dos outros e tem essa ausência de remorso. O que é um transtorno de personalidade? Transtorno de personalidade, primeiro, a gente só pode diagnosticar depois dos 18 anos. Então, alguém com 15, 16, 17 que fala, ela tem um transtorno de personalidade borderline, psicopata, não pode dizer. Oficialmente não pode, tá? Ele tem que começar na adolescência ou na infância. Então a gente vê que em geral até os 15 anos está acontecendo ali, a gente já vê traços, mas não pode fazer esse diagnóstico antes dos 18 anos. Isso é muito importante. E existem vários transtornos de personalidade. Todos eles têm uma característica em comum. Eles têm um padrão estável, ou seja, eles são assim em todas as situações, é inflexível, ou seja, eles não aprendem com os erros de pensamentos, sentimentos, relacionamentos e dificuldade em controlar impulso que está fora das normas culturais. Então a pessoa tem um padrão que não muda, a pessoa não aprende com o tempo, entre aspas, se não for tratada, um padrão de pensar, sentir, agir, se relacionar, que é muito fora das normas culturais. Uma forma muito fácil de entender enfim, é antiga, é que o psicopata é alguém que constantemente sofre e principalmente faz sofrer. Então, quem está em volta sente, tá? Agora, existe uma relação entre pessoas que têm transtornos mentais e crimes. Isso é muito importante. Isso já foi estudado em vários países, várias revisões. Não existe um risco aumentado de comportamento violento ou criminoso em pessoas que têm transtornos mentais. Então muita gente fala, poxa, mas você é psiquiatra, que medo, você não tem medo da violência? Assim, não tem um risco aumentado, não tem. Existem somente 2 quadros na psiquiatria que aumentam o comportamento criminoso. Só 2 quadros. O resto todo é a mesma chance de alguém que não tem nenhum transtorno psiquiátrico. Ou seja, tem pessoas que são malvadas, que são criminosas, mas isso não quer dizer que elas têm problemas de saúde mental. Elas não têm mais problemas do que a população geral. Somente 2 quadros, aí sim, o risco é alto. Transtornos de personalidade e transtorno por uso de substância. No caso Lázaro, provavelmente ele tem um perfil ou teve de uso de substâncias, mas não dá para dizer que ele tem um transtorno de personalidade. Isso não quer dizer que ele não seja um criminoso. Isso é muito importante, são coisas diferentes. Pessoas são malvadas e ponto.
não necessariamente elas são malvadas porque elas têm um quadro psiquiátrico. Transtornos de personalidade e transtorno por uso de substância aumentam o risco de comportamento criminoso. Teve um estudo, só para vocês terem uma ideia, numa prisão da Espanha agora em 2019, um estudo recente, e eles viram que 49% dos prisioneiros, ou seja, das pessoas que estavam detidas, metade dos prisioneiros, das pessoas que estavam cumprindo pena, tinham um transtorno de personalidade. Então, sim, transtorno de personalidade aumenta o risco. Qualquer outro quadro psiquiátrico, depressão, ansiedade, mesmo transtorno bipolar, outras TDAH, não tem aumento desse quadro. É muito importante que isso seja esclarecido. Então, metade da população de detentos numa cadeia da Espanha, em 2019, eles viram metade tinha transtorno de personalidade. Qual que é o maior transtorno de personalidade encontrado então nas cadeias? Não é o transtorno de personalidade antissocial, que seria o mais próximo do psicopata. Seria o mais comum é o narcisista. O narcisista, ele também tem uma ausência de empatia, tem um comportamento sedutor, manipulador. A diferença é que ele tem um sentimento de superioridade e uma necessidade de ser admirado, de sobrevalorizar as suas realizações, Não necessariamente o narcisista ele tem esse ímpeto por transgredir ou esse prazer em ferir o outro, mas ele pode fazer isso se o seu status estiver ameaçado. Tá? Então, primeiro é o narcisista, depois é o antissocial, o terceiro lugar é um paranoide, é uma pessoa que tem já um perfil um pouco mais desconfiado, tá? Mas a presença de qualquer transtorno de personalidade aumenta o risco de crimes violentos ou crime contra propriedades. E, bom, Lázaro teve crimes violentos, e vários crimes contra propriedades, Ele invadiu ou invade propriedades. Então, isso é algo que pode deixar assim no ar. Mas resumindo, pessoal, o que a gente consegue dizer é que ele é uma pessoa impulsiva, possivelmente tem um uso de substâncias que seja disfuncional, isso aumenta o risco. Agora, não dá para a gente falar mais nada sobre ele. Quem falar outras coisas está chutando. E isso é importante também para a gente poder digamos, enaltecer ou não justificar esse tipo de comportamento com base em qualquer outra possível hipótese. Poxa, ele tem esse sofrimento, ele tem outra questão. Será que isso, a questão dele ter passado por privações, isso justifica? Claro que não, Isso obviamente pode fazer com que a pessoa sofra, mas isso não justifica o comportamento criminoso. Uma coisa é a consequência judiciária, isso está na lei. A outra coisa é o sofrimento psiquiátrico, isso é importante entender, certo? Os transtornos de personalidade, eles têm tratamento? Tem tratamentos psicoterápicos, tá? É difícil tratar um transtorno de personalidade narcisista e antissocial, mas transtornos de personalidade borderline, que são os mais comuns, eles respondem muito bem a tratamento. Então, não é que todo transtorno de personalidade não tem o que fazer. E o uso de substância também, ok? Não tem nenhum teste que vai falar se alguém é psicopata ou não, tá bom? Mas tem o instrumento mais usado é um teste chamado PCLR, que é Psychopathy Checklist Reviewed, que é um instrumento mais usado, mas mesmo assim esse instrumento ele não consegue antecipar se alguém vai ou não cometer o crime. Porém, se alguém está preso, faz uma análise criminológica, um laudo psicológico, um laudo psiquiátrico e diz que a pessoa tem esses traços e que a chance dela cometer por conta dessa avaliação e desse teste é uma chance razoável, é algo que tem que ser levado em conta, certo? Bom, muitas informações, eu tentei dar uma visão bem objetiva e bem científica de como que a gente avalia esses casos, mas a ideia é que a gente não glamorize isso de forma nenhuma, Isso é algo criminoso, isso precisa ser punido e isso não deve ser de forma nenhuma reforçado. A gente, quanto menos atenção, por assim dizer, a gente colocar nesse quadro, eu sei que desperta curiosidade, melhor, porque em geral esses indivíduos gostam de atenção.
como todo mundo. Bom, pessoal, espero que tenha esclarecido. Foi um assunto muito pedido nas minhas redes sociais. E acompanhe aqui os próximos vídeos. Quem não é inscrito, se inscreva. Nós temos vários vídeos de dicas sobre quadros de saúde mental e também sobre estratégias práticas para melhorar o nosso bem-estar. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!